E o medo e o tesão em escrever ao mesmo tempo vem daí, porque é um processo bastante... É uma catarse ali, porque é bastante incômodo ter que colocar em palavras o porquê tu tá atraído por aquele tema ou aquela pessoa, porque aí tu vai buscando feridas tuas que talvez seria mais cômodo não chegar ali, mas o processo de escritura te força aquilo. Então talvez seria aí que o mais bonito do que é do processo artístico do documentário em relação à parte de escrever especificamente. Claro, a gente vai adquirindo outros gostos, mas tem uma conexão afetiva com os filmes da infância que eu acho que outros filmes depois, como adulto, nunca vão ter o mesmo impacto. Tenho muito presente a coleção Vagalume, cara, que a gente tinha que ler na escola. E eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho desse sentimento com a leitura, de ser transportado para um outro universo, para um outro cosmos, de se esquecer totalmente do mundo ao redor. Essa coisa que todo roteirista busca, seja para criança, para adulto, enfim, qualquer cineasta, que é fazer o espectador passar por um arco de emoções e passar por uma transformação. Eu acho que toda essa série de Escaravelho do Diabo a Barcos de Papel, acho que foi a minha primeira experiência literária de sentir de ser abduzido pela literatura, sabe? Transformar uma ideia em algo concreto é muito difícil não seguir o método, e eu vou identificando o que funciona para mim. Já fui tentando várias coisas e vou identificando o que funciona para mim e o que não funciona. Hoje, especificamente, claro, como eu trabalho 99% com documentário, existe um tipo de escrita muito específica. Eu sempre preferi que me dessem mais ou menos uma margem do que escolher, e a partir daí eu tenho a minha ideia. Hoje, o que eu faço, eu tenho vários arquivos que eu vou recolhendo pode ser um tweet de a visão de alguém sobre uma notícia, não necessariamente a notícia, mas um comentário que alguém faz sobre uma notícia. Por exemplo, ontem mesmo alguém comentou alguma coisa sobre uma série nova, tipo, putz, será que toda série sobre personagem negro tem que ser sobre racismo? Todo filme sobre o cara gay tem que ser sobre homofobia? Será que toda série, sabe? Pode ser notícia, pode ser um tweet, pode ser textura, às vezes, sei lá, tipo, vendo um blog qualquer de fotos, é tipo, a textura de uma parede, a textura de um... Porque isso ajuda quando a gente vai pensar a construir o mundo, sei lá, uma paleta de cores daquele personagem, isso ajuda bastante também. Trailer de filme, cartaz, eu acho que tudo que compõe o universo criativo, não necessariamente um tema, ajuda bastante na hora de ter uma ideia. Estamos en una semana que está propuesto por el Ministerio terminar ya la intensiva el día 30. Entonces terminamos el día 30, pero con la fumigación, como ya ustedes vieron, la manzana 065, una manzana con 4 capturas de adulto y reposo positivas de Haití. Y la dejaron de fumigar. Les expliqué que ustedes son las Fuerzas Armadas aquí, el Consejo de los Sitios. Y que de ustedes depende que terminemos con esta guerra. Tenemos que acabar de derrotar al enemigo. Y ya les pregunté... Tô com vontade de fazer tô com vontade de filmar Instituição. Quero pensar o El Enemigo, que é um filme que eu fiz no Centro de Fumigadores aí em Cuba. Começou assim, eu estava muito obcecado pelos documentários de instituição americanos, assim, de hospício, de polícia, de bombeiro, o Law and Order, todo isso que daí nasceu a série, né? E queria filmar uma instituição cubana. E lembrei que eu também tinha uma obsessão pela fumaça que saía dos caminhões de fumigação e achava aquilo super visual e achava um negócio meio caça-fantasmas e tal. E já tinha uma foto guardada daquilo. Tem um documentário mais artístico. Eu já cometi o erro de fazer a escritura de um filme documentário estando num país e o documentário está em outro. E é horrível, porque tu vai desenvolvendo, baseado na tua cabeça, e tu chega ali, a história a vida real desenvolveu para outro lado, e tudo aquilo se desconstrói. A história de deixar um tempo, isso eu confio totalmente, de deixar, às vezes quando a gente está bloqueado... Bom, primeiro, eu acredito muito no tentar todo dia, de separar, nem que seja 1 hora por dia. Se tá difícil manter a disciplina, separa primeiro meia hora
e não deixar acumular para, não, sexta-feira eu vou escrever 50 páginas, tipo, isso é o pior pecado. Eu acho que é colocar, eu chamo de mini meta. Então, todo dia eu tento escrever nem que seja meia página, só o exercício de a tal inspiração que parece que vem do nada, na verdade, vem daí. Porque se todo dia a tua cabeça está em função daquilo, de manhã, sei lá, agora eu tô tentando escrever bastante de manhã, que para mim está funcionando melhor. À tarde, quando tu pega o ônibus, de repente tu vê alguma coisa e associa ao que tu está escrevendo e encaixa uma ideia. Isso não quer dizer que veio do nada, quer dizer que a tua mente está acordada para aquilo. Então, se a gente se desconecta muitos dias do que está escrevendo, eu acho que também adormece um pouco. Mas eu também confio muito em revisar sempre no dia seguinte o que foi escrito. O que eu tento fazer para o documentário é não escrever tanto ações concretas do que eu quero que aconteça. É mais essas descrições dos personagens, de como eles são, de como características psicológicas, até porque a partir daí, durante a filmagem, eu posso criar situações para que a realidade surja diante da câmera. A edição comigo, comecei com 2 protagonistas. A escola, cada tese de documentário tinha 9 dias de filmagem. Eu não sabia, eu estava em dúvida entre 2, que era a Mayelin, que é uma fumigadora que estava aí entre lidando com a estrutura de poder do lugar, e um outro fumigador que era um cara também que me chamava bastante atenção. Eu não sabia como eles iam funcionar nos dias de filmagem, como eu não podia testar com a câmera, porque também tem isso, a gente observa uma coisa, uma realidade, quando introduz uma câmera, aquela realidade altera e não adianta vir com esse, mas eu vou ser invisível. A partir do momento que tu tá ali com aquela câmera, tu vai influir naquela rotina, e tu tem que aceitar isso e não lutar contra. É observar de que maneira tu vai alterar e se aquilo serve para ti ou não. Então, nesse caso, eu gravei durante 3 dias, de manhã um e de tarde outro. Tipo, assumi que a decisão do protagonismo ia vir no 4º dia de filmagem. E já decidi que, tipo, olha, pessoal, dia 3 à noite a gente vai ter uma reunião porque a gente vai decidir a partir do dia 4 para onde vai a nossa atenção. Eu percebi com o roteirista foi interessante, eu trabalhei com um roteirista de ficção que meio que me ajudava a balizar essas coisas que aconteciam, porque, claro, a gente chega carregado de um dia de filmagem, de documentário, que muita coisa que não estava prevista acontece, então como é que decanta tudo e toma a decisão para onde está o foco da filmagem do dia seguinte? Porque é uma decisão que vai ter que ser tomada a cada dia, e cada dia isso vai mudando. Então, desses 2 protagonistas, uma tinha conflito e a outra obstáculo, assim, se a gente quer entrar em termos de roteiro, ou seja, uma sentia, não estava, tinha que aplicar as multas aos cidadãos que tinham o mosquito da dengue nas suas casas, mas ela sentia que não devia estar fazendo aquilo, e a gente via na cara dela a tensão psicológica que ela sofria, e era muito interessante ver como ela era obrigada a fazer uma coisa que não queria. O outro era o fumigador, que não estava nem aí. Ele tivesse que empurrar um cidadão para entrar com a bazuca, ele fumigava e... Então, ele podia ter uma discussão com o morador, mas o morador era um obstáculo. Ou seja, no fim do dia, ele não ia dormir pensando, putz, não devia ter feito isso. É uma discussão, por discussão é vazio, não tem um fundo mais interno que gere que faça aquele personagem sair da zona de conforto dele. Existe um peso em cima talvez até mais do documentarista, que está muito atrelado a um ativismo, a uma causa política, tipo, e para mim nunca foi por aí. Então não tem, faço documentário para salvar a Amazônia, ou só sobre personagens afrodescendentes. Não tem uma luta ativista. Acho que é muito mais um interesse de desenvolvimento de personagens e de relações desencontradas de intimidade do que
Acho que passa também um pouco a questão de estrutura de poder, talvez nos últimos documentários, eu acho que talvez seja uma coisa que esteja, que também se repete, ou que quando eu tenho uma ideia eu vejo que sempre roça por aí, talvez seria mas eu queria muito ter isso mais definido, assim, seria até mais fácil na hora de escrever os projetos, de que as pessoas te conheçam por uma linha ou por uma abordagem, não sei, mas eu acho que para mim ainda não está tão claro assim. O melhor personagem é o que não tá nem aí pra ti. É tipo, o que? Documentário? Vai fazendo aí. A pessoa que te trata com uma total irrelevância e que o desenvolvimento daquele documentário, claro, a gente espera que essa relação cresça, mas que a importância que a pessoa dá ao documentário continua sendo nula. Mas que claro, tu vai desenvolvendo uma relação com aquela pessoa e é normal, vai crescendo, até seria um processo muito... Porque para mim sempre o documentário está muito ligado com a relação que eu desenvolvo com as pessoas que eu estou filmando e a gente sempre termina com uma relação muito mais profunda do que começou. Mas é tão bom quando a pessoa não está nem aí pro documentário, cara, porque isso significa que tu pode trabalhar com muito mais liberdade e também tem muito mais responsabilidade em como tu vai retratar aquela pessoa, porque de alguma maneira tá na tua mão e ela pode não estar nem aí, mas tu sabe o impacto que aquilo pode ter na vida dela. Então, inclusive com o lance de autorização de imagem, eu não dou muita importância, eu sei que tem que ter, mas tem cena que eu filmo que eu sei que talvez pode trazer problema para aquela pessoa e não é tipo, já tem autorização da imagem, essa pessoa tá consciente. Cara, não, tem muita gente que não tem consciência do problema que pode gerar determinada imagem, determinado contexto. Então eu volto e falo com a pessoa, tipo, olha, eu queria incluir essa cena, tudo bem para ti? Sabe? Então também não acho que tipo, meus filmes são mais importantes do que tudo e foda-se a vida da pessoa, porque no final ela vai ter que lidar com aquilo pro resto da vida dela. Então, por isso, para mim, enquanto eu tô filmando, eu não sei exatamente a ordem do que vai acontecer, mas eu me preocupo muito em ter um repertório de filmar aquela pessoa em diferentes estados. Eu sei que na edição vai ser muito mais fácil de trabalhar para conseguir gerar contraste, etc., para que a coisa não fique plana. O diálogo nunca está desassociado da emoção do personagem. Tá, me chamam para roteirista, ok, não é que não sabia que existia não sabia que existia a agência, a produtora, e que dentro da agência dividia em diretor de arte e redator, não sabia de nada disso, era no que me colocassem, né? E aí começa a necessidade de explorar mais coisas e, por casualidade, a gente tem uma produtora agência que também tem um canal de televisão, e tipo, é legal, quero ir trabalhar aí. Putz, certeza, cara, porque no nosso contexto era muito mais... E na pirâmide de status, ser roteirista publicitário era muito mais interessante do que se meter no canal de televisão independente, que era meio que o limbo ali que ninguém queria estar, mas eu queria porque queria fazer uma coisa que eu não estava fazendo, assim. E vamos contratar um repórter. Não tem repórter ainda. Vai ser tu o repórter. Então vira repórter. Então as coisas não teve muito tempo para reflexão. Tipo, e aí foi o lance de repórter. No final ocuparam muitos anos da minha vida e também era uma coisa que eu, sei lá, acabei gostando de fazer. E comecei a ficar incomodado com o pouco tempo sei lá, ia para uma comunidade ribeirinha, entrevistar a Dona Maria para o programa de sexta, só tinha a manhã da quarta-feira para entrevistar a Dona Maria. Falei, putz, não quero ficar mais tempo com a Dona Maria, não posso fazer isso não posso fingir que sou o melhor amigo da Dona Maria, pegar todo o conteúdo dela e pegar a voadeira e ir embora. Então, mas então tu quer fazer documentário? Documentário? De fazer um processo mais longo e etc. Foi quando eu vou para Cuba e o documentário de escola do que para mim era televisão e jornalismo se aproxima muito mais do que é atividade cinematográfica. Então até o momento de chegar no documentário eu continuava sem interesse em trabalhar com cinema. E quando eu começo, claro, a escrever os projetos, aí vem mais a escritura, vem ok, para tu fazer esse filme tu vai ter que escrever, vai ter que provar pra gente que esse filme tem que ser produzido, vai ter que falar sobre esse personagem, vai ter que falar sobre a tua motivação. É quando eu entendo o documentário como um processo muito mais
pessoal. Me chamaram aqui no Polo Base, tiraram meu sangue e deu negativo para mim. Só dela que está com problema aí. Então é ela que está errada assim comigo aí. Aí depois que me orientaram aqui, a Artemio tem que usar a camisinha agora porque a sua mulher está com problema de saúde. Não sei como é o nome dessa doença que ela tem. Sífilis é uma doença que tem cura, vai tomar algumas injeções, uma a cada semana, durante 3 semanas, e acabou. O HIV tem cura? Não, mas tem tratamento. Então é importante que também essa pessoa faça o teste rápido, para que quando ela seja diagnosticado, ela comece o tratamento e tenha uma vida normal. Vá para a roça, vá pescar, saia com os amigos, porque não vai interferir em nada na vida do ser humano. E competir com os filmes, enfim, ganhei com os 3 filmes que eu competi, que foi, enfim, eu acho que até hoje eu não tenho uma coisa, a ficha não caiu para mim dessa trajetória que tu acabou de falar, assim, foi muito, como eu não tinha essa construção de quero ser cineasta, tipo, quando aconteceu tudo isso, eu não teve uma sensação de missão cumprida, não sei, foi muito por acaso. Eu tenho memórias bem bonitas, eu acho que foi uma coisa bem importante e contribuiu, claro, acendeu na gente o reconhecimento, sempre acende na gente o desejo de seguir produzindo. Tá mentindo quem disser que essa massagem no ego, esses reconhecimentos não estimulam de alguma maneira. Então teve toda uma geração de gente que foi estimulada pelo festival. E a parte azeda é que eu acho que a gente podia ter aproveitado muito mais para solidificar uma indústria regional, assim, de ter investido muito mais em formação, entender o que era indústria, ter formações a longo prazo, fazer redes com os outros mercados latino-americanos que estavam em ascensão como o nosso, em vez de estar necessariamente dedicados a filmes apontados pela produtora francesa, enfim. Tu vai em Cuba, tá a menina, né, do Moçambique, da Austrália, de Guiné Equatorial, enfim, tem realmente uma diversidade de importante, e não só isso, mas pelo histórico da escola de ter sido uma iniciativa de criar um espaço de criação, principalmente para estudantes da África, América Latina e Ásia. Isso é uma coisa também que eu fui aprendendo lá e fui criando bastante respeito pela escola, conhecendo melhor a história dela. Então, uma coisa que eu sempre fui bastante preocupado enquanto estava produzindo lá era não me deixar seduzir por essa visão romântica de Cuba como a gente estivesse em 1959, assim, que é o ano da Revolução. Eu sempre me preocupei em ser justo com a Cuba de agora e o que estava acontecendo agora e ter uma visão fresca do que estava como diretor do meu tempo. Bastante que estavam produzindo ao redor de mim também, o que os outros estudantes estavam produzindo. E não... Enfim, eu observava também quem tinha mais essa parte romântica, quem não tinha, e tentava fazer o meu próprio caminho. E também tinha ficava bastante atento aos passos do governo naquele momento, porque tinha essa contradição. Ao mesmo tempo que tinha criado esse espaço artístico para jovens do mundo inteiro, também tinha bastante repressão a jornalistas, e era um governo bastante autoritário, segue sendo. Então essa contradição ela segue presente. Não é o que uma ditadura tradicional, não é um governo autoritário ou tradicional, é um governo que no seu início estimulou bastante as artes e a música, e isso não encaixava na minha cabeça. Eu decidi que nunca ia encaixar e ia ter que conviver com essa contradição, entendeu? E isso acho que está presente até agora em tudo que eu produzo lá. Isso está tanto que no El Enemigo, muita gente usa o documentário gente pró-Fidel usa o documentário como exemplo de olha, assim se trabalha, etc. E muita gente contra também usa de olha só a violência, a agressividade das pessoas, tipo, as pessoas veem o que querem ver, cada um do seu ponto de vista. Isso eu acho muito interessante, porque dá essa abertura para as interpretações. O arco dramático da pessoa louca na pandemia, na quarentena, eu tive.
passando esse momento, comecei a me forçar a escrever, e eu tinha a ideia já de um projeto, mas que se passava, era muito em situações, por exemplo, tem uma cena que é num carnaval, então é tipo, não existe coisa mais antipandêmica do que um carnaval. As cenas geralmente eram todas assim, de bastante pessoas que se tocam e suam, enfim, é o anti-Covid total, anti-corona total. E o que eu estou fazendo agora é tentando adaptar a uma espécie de mise-en-scène em lugares fechados. Enfim, vou continuar com o que eu falava do meu interesse em trabalhar relações mais íntimas, mas em vez de ser personagens nesse contexto de muita gente, enfim, tentar trabalhar numa espécie de lugar mais controlado. E talvez que o processo de construção dessas cenas também façam parte do documentário. Bom, isso aí não é nada inovador, muitas pessoas já fizeram aqui. O processo de construção também esteja parte do filme. Então eu tô lutando contra a não produtividade, assim, eu tô tentando não... Porque primeiro, no início eu tava, isso vai passar, vou pensar as cenas como eu já tinha pensado, isso vai durar um tempo, e então agora eu já tô numa de, ok, se essa pandemia durar mais uns 2 anos pelo menos, eu vou ficar sem filmar, então eu já tô pensando em plano B. Mas claro, também não é um exercício diário, tipo, acorda, tipo, não vai dar certo, não vou conseguir, tá bom, vou escrever um pouco, então não dá um clique e de repente tem um projeto. Acho que todo dia é forçar a, não, vai, escreve, tu não sabe se vai funcionar, mas tu tem que escrever.